Entrevista da semana. A entrevista da semana é com o advogado e juiz aposentado João Batista da Costa Saraiva, consultor da Unicef para a América Latina, Caribe e África. O tema é sobre os desafios da socioeducação na atualidade. A jornalista Tata Fronhaus conversou com o nosso convidado. Confira. Doutor, como poderemos definir a socioeducação atualmente? Ela vem cumprindo o seu papel, o seu objetivo inicial? Olha, o movimento que o Estatuto propõe em relação ao processo socioeducativo é dar uma resposta do Estado ao ato infracional praticado por adolescente. Com que objetivo? Com o objetivo fundamentalmente de ser capaz de trazer uma proposta pedagógica, alcançar as finalidades pedagógicas que os programas de execução têm que cumprir. A medida socioeducativa em si mesma é apenas uma resposta, até de natureza retributiva, que é uma intervenção no âmbito da liberdade individual do adolescente, independentemente do consentimento dele. Portanto, é, nesse particular, uma violência do Estado em face dele, porque intervém na vida dele. Agora, isso tem que se transformar numa coisa positiva para ele. O que se tem observado? Acho que há uma crise de implementação desse sistema no Brasil. E essa crise de implementação, no meu sentir, resulta muito menos da falta de investimentos, que também são deficientes, mas muito mais de uma crise interpretativa do, efetivamente, qual é o papel desse sistema, o que ele efetivamente busca, porque nós não podemos admitir que o sistema socioeducativo acabe por reproduzir o sistema prisional. A expectativa que se tem é que ele seja absolutamente capaz de transformar a vida desse adolescente, que está numa etapa de desenvolvimento muito mais suscetível a estímulos positivos, a possibilidade de transformar-se, mesmo aqueles gravemente comprometidos, porque nós temos que ser capazes de romper esse círculo vicioso. Então, acho que nós temos aquilo que tem sido definido por Afonso Conze como uma crise de metodologia, que é preciso ser revista, e que acho que ela é possível, talvez no momento de crise como esse que atravessamos no Brasil, em que a insegurança é o traço de maior preocupação da cidadania e pauta todas as discussões políticas no âmbito nacional, eu acho que é o momento de darmos respostas novas e não repetirmos modelos antigos. Acho que nós, muito menos do que caminhar para trás, nós devemos caminhar para frente e encontrar essas metodologias onde o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma belíssima receita, que evidentemente tem que ser aviada, que por consequência também pode ser aprimorada e deva ser, mas não pode ser deformada, como por exemplo com a proposta de redução da idade penal. A penalização para os adolescentes no Brasil se inicia aos 12 anos. O senhor acha que a legislação é muito rigorosa no que se refere à idade desses jovens? É uma legislação duríssima. O Brasil tem, nesse particular, ao inaugurar a responsabilidade penal para adolescentes aos 12 anos, e ela é penal para adolescentes por quê? Porque o Estado se autoriza a impor a esse adolescente a supressão da sua liberdade, impondo-lhe um período de privação de liberdade. Faz, do ponto de vista assim, do contexto internacional, do direito comparado, mesmo no cenário latino-americano, da nossa legislação, uma das mais duras, se nós compararmos, por exemplo, com Colômbia e Chile, que tem sistemas de responsabilidade penal de adolescentes bastante interessantes e até bastante rígidos, mais rígidos do que o nosso, porém, essa sua resposta nesses dois países começa aos 14 anos. E nós aqui optamos em começar aos 12, o que eu acho que poderia ser objeto de uma reavaliação desse sistema por parte do legislador, que está tão preocupado no tema da redução da idade penal, quando, no meu sentido, deveria preocupar-se numa reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, revendo, eventualmente, a resposta que o Estatuto dá em face deste ou daquele ato infracional praticado, e admito a hipótese de se aumentar o tempo de privação de liberdade para determinados tipos penais, com o objetivo de que oportunizar ao Estado uma chance de que, com mais tempo, possa trabalhar esse adolescente e devolvê-lo à sociedade de uma maneira muito mais positiva do que tem sido alcançado atualmente. Nós precisamos romper com essa crise de confiança que existe no sistema. E para romper com essa crise de confiança, é preciso avaliar, eventualmente, um aprimoramento normativo e, especialmente, requalificar os atores que atuam nessa área. Quando se atribui a um adolescente a autoria de um ato infracional, isso acaba gerando muitas vezes a desqualificação desse jovem,
como se eles deixassem de ser sujeitos de direito e perdessem o estatuto da cidadania. É possível reverter esse pensamento através da socioeducação? Eu não tenho dúvida nenhuma. A grande questão que envolve crianças e adolescentes no imaginário e no senso comum é que ele oscila de anjo para demônio num passe de mágica. Ou as crianças e adolescentes são vistas como anjos por parcela da sociedade, ou de uma hora para outra transformam-se em demônios. Enquanto, na verdade, não são nem anjos nem demônios, são cidadãos, são pessoas em desenvolvimento. Não podemos perder essa noção e esse referencial. Não podemos deixar de observar esses adolescentes como nós podemos lançar um olhar sobre os nossos filhos, porque isso é uma ideia absolutamente inaceitável em que se pretende estabelecer categorias sociais distintas, quando não existe, as pessoas são iguais, as angústias são as mesmas. O que nos distingue são as condições econômicas, os espaços em que isso são desenvolvidos, as discriminações que são vítima, mas um programa socioeducativo que promova a cidadania é capaz de dar resposta, sim, que a sociedade espera, e espera inclusive como política de segurança pública, que é um direito humano fundamental, porque ao falar-se em direitos humanos, nós estamos falando de segurança pública, porque a segurança é um direito fundamental da cidadania, como a liberdade. E nós temos que manejar esses direitos fundamentais de uma maneira harmônica, também para crianças e adolescentes. Falando sobre a socioeducação na atualidade, inclusive o tema da palestra que o senhor deu aqui na capital, quais seriam as mudanças necessárias nesse processo? Eu avalio que há mudanças, sim, normativas a serem realizadas. Eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente deveria apropriar-se desses 26 anos de experiência de manejo dessa lei para promover avanços, tanto do ponto de vista garantista, que estou dizendo, por exemplo, nós introduzimos na ordem jurídica brasileira a chamada Lei 9.099, dos chamados delitos de menor potencial ofensivo, e isso pode ser perfeitamente manejado no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente. Questões relativas à Lei Maria da Penha, que devem ser incorporadas no trato de adolescentes, porque muitos desses adolescentes mantêm relações estáveis e têm companheiras, têm companheiros. Muitas dessas adolescentes infratoras são mães, e são questões que a gente tem que considerar. Temos que avaliar o tema do tempo de privação de liberdade, levando em conta experiências mesmo no contexto latino-americano. Uruguai, esse teto é 5 anos, na Colômbia esse teto são 8, no Chile chega a 10, e considerar então nesse contexto que tipo de alternativa poderíamos oferecer à sociedade brasileira enquanto mecanismo de defesa social. Mas as maiores mudanças que tem que haver dizem respeito às metodologias operacionais no âmbito do sistema socioeducativo, que não fiquem reproduzindo experiências do sistema prisional. A nossa grande expectativa era que o sistema socioeducativo fosse capaz de influir no sistema prisional, e o que a gente tem observado é exatamente o contrário, que há uma importação do sistema prisional para práticas na órbita socioeducativa, em prejuízo de todos, inclusive da política pública de segurança. Quais os principais cuidados ou maneiras ao se fazer a reintegração de jovens e adolescentes no contexto das medidas socioeducativas? Fundamentalmente, nós temos que trabalhar a perspectiva de uma atuação em rede. É necessário haver programas de acompanhamento de egressos, como, por exemplo, nós temos uma experiência no Rio Grande do Sul muito interessante, do chamado, antigamente era o RS socioeducativo, depois deu origem a um programa que chama Programa de Oportunidades. Hoje chamam pela sigla de POD. Há muitas siglas nesse sistema de infância e juventude que necessitam um glossário, muitas vezes, para as pessoas acompanhar essa. Eu não sou muito favorável a esse manejo das siglas. Então, o que é isso? Nós precisamos de programa de acompanhamento de egressos. Esses adolescentes têm que, ao sair do sistema socioeducativo, seja ele de meio aberto, em liberdade assistida, ou prestação de serviço à comunidade, seja ele mesmo de privação de liberdade, adolescentes que estão recolhidos a esses centros de privação de liberdade, que haja um programa de acompanhamento. Não é suficiente abrir a porta e lançá-lo na rua. É preciso que ele seja monitorado, acompanhado, estimulado, para que nós possamos estabelecer uma nova vinculação dele. Hoje nós lutamos no Brasil que nós temos que romper o círculo de vinculação que muitos desses adolescentes têm com o crime organizado. Nós precisamos ser melhores que eles. Nós precisamos oferecer a esses adolescentes condições de sobrevivência e reconhecimento como cidadão e sujeito que no crime organizado eventualmente ele busca.
E, portanto, nós temos que desconstruir isso. E isso exige um compromisso do Estado, da sociedade, de quem nos assiste agora, do ponto de vista de garantir essas oportunidades, porque nós estamos numa guerra, sem ser maniqueísta, entre o bem e o mal. Nós temos que combater o crime organizado que coopta adolescentes e temos que ser capazes de oferecer a esse adolescente uma condição de sobrevivência, de cidadania, de reconhecimento, com dignidade, que permita a ele libertar-se desta algema invisível que é a sua vinculação ao crime organizado. A Lei 12.594 de 2012 acabou criando o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Qual o principal objetivo desse sistema? A Lei 12.594 tem várias dimensões, né? Ela também é uma lei de gestão do sistema que visa até mesmo trabalhar o tema do financiamento dessa operacionalidade, porque precisa de recursos. As medidas de meio aberto, por exemplo, estão todas centradas nos municípios. As medidas privativas de liberdade são todas de responsabilidade dos estados federados. Então, a Lei 12.594 buscou trazer elementos de gestão que permitam uma maior transparência da operacionalidade disso. E também trouxe regras de execução, cujo Estatuto da Criança e Adolescente tinha omissões em face disso. Eu acho que ela é a lei possível para aquele momento político. Eu diria que talvez ainda há coisas que necessitam ser melhor regulamentadas, mas o grande avanço da Lei 12.594 foi estabelecer com mais clareza quais são os papéis dos atores nesse sistema, porque havia um espaço de muita discricionariedade na ausência da norma. E onde há uma norma se estabelece o limite e o papel de cada um. Então, nesse particular, foi um grande avanço. Eu acho que a Lei 12.594, que é conhecida como Lei do SINASE, mas na verdade ela é bem mais do que a Lei do SINASE, porque ela traz regras de execução do sistema, ela é um avanço importante, é um avanço necessário, mas não é um avanço suficiente. Eu diria que a lei é necessária para tudo, mas não é suficiente para nada. O senhor trabalha como consultor da Unicef e eu queria saber o que nós, como sociedade, podemos fazer para ajudar na proteção das nossas crianças. Olha, eu acho que nós temos vários mecanismos. Em primeiro lugar, nós temos que nos envolver com isso. Eu te dou um exemplo. Os conselhos tutelares no Brasil, na maioria dos municípios, são eleitos por voto popular. A participação das pessoas nessas eleições dos conselhos tutelares é quase irrisória, porque não é uma eleição obrigatória, é uma eleição facultativa, mas todas essas pessoas que, de regra, especialmente aquelas que não participam desse processo, são as primeiras a criticarem a operacionalidade dos conselhos tutelares, pelo que eles deixariam de fazer ou pelo que eles fariam mal. Então, acho que o primeiro compromisso que nós, cidadãos, temos é chamar para nós essa responsabilidade e nos envolver, por exemplo, minimamente com essa questão da escolha dos conselhos tutelares das nossas comunidades. Porque o Brasil, mais do que nunca, e a crise política que se abateu sobre o país hoje revela isso, está a exigir que o seu cidadão vá além da crítica que ele faz no Facebook ou nas redes sociais e sim tenha uma participação política mais efetiva, que saiba qual foi o deputado que votou, que saiba qual foi, afinal, porque muitas vezes as pessoas esquecem o próprio deputado que votou, o que significa que não há um comprometimento com a mudança, com a transformação. Isso envolve a questão da infância, porque a questão da infância também é uma questão política. E nós precisamos de um conselho tutelar atuante, representativo do desejo da sociedade, e é preciso que se utilize de todos esses mecanismos. Nós precisamos resgatar a escola, esse tema da participação, por exemplo, no âmbito da gestão da escola, na discussão com o corpo docente dos seus estabelecimentos escolares, sobre as políticas que ali se desenvolvem. Nós temos uma crise gravíssima da escola pública, e do ponto de vista da violência, do desrespeito, da perda da autoridade do professor. E por incrível que pareça, há pessoas que acreditam que o Estatuto da Criança e Adolescente tenha contribuído para isso, o que eu acho uma leitura absolutamente equivocada de quem não tem noção do mundo que está imerso. Nós vivemos um mundo de profundas transformações e que o Estatuto da Criança e Adolescente, na verdade, é muito mais um instrumento de autoridade, porém uma autoridade legitimada, porque hoje nós reconhecemos a criança e o adolescente como sujeito, e exercer autoridade sobre o sujeito exige que a nossa ordem seja justa, senão nós seremos autoritários. Então esse manejo é um manejo necessário, mas eu confio muito na população brasileira. Nós temos um povo maravilhoso, um povo pacífico, mas um povo que não admite a injustiça e tampouco admite a desordem, e que saberá movimentar-se nessa linha de atuação, nessa busca da garantia dos direitos da criança.
Doutor João, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado.